paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. O livro de Coríntios. Tem corintiano aqui essa noite? Amém. Mais tarde a gente vai fazer um apelo específico para você se converter. Isso foi uma indireta, pastor? Não, uma direta. Não torço para o time, viu, irmão? Não precisa ficar preocupado que eu não sou nem o Amador, nem meu filho. Eu ensinei ele a torcer para o Barcelona. Falei, filho, se vai torcer para alguém, torce para quem vai vencer. Assim como para Jesus, o melhor time que eu tenho visto aí na nossa época é o Barcelona. Então, tirei do coração dele ter ser fanático por algum time. Porque na nossa época não está trazendo nada de bom. Tá vendo? É lá, você liga, os estádios brigam e tal. Mas eu não critico quem assiste não, viu? Não é coisa de crente não, opinião própria só isso aí, tá bom? 1 Coríntios 9. Os corintianos, vou falar de novo, vai ter um apelo final aí. Esquenta a cabeça não. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo número... Peraí, deixa eu só achar a página aqui. 24. Fala o seguinte, 1 Coríntios 9, 24 fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Amém. Aqui Paulo está fazendo uma analogia a respeito de um esporte, de um lutador, com a caminhada da fé. Eu quero que você pense aí em qualquer coisa, mesmo os... O Duque pega essa prancheta que está me embaraçando. Pense em um objetivo qualquer que você tem para a sua vida. Fazer aula de inglês, estudar em algum lugar, entrar em tal empresa, mudar de cargo, emagrecer, engordar, ficar loiro, branco, qualquer coisa. Pensa aí no objetivo. Muito bem. Quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você tem uma meta, você precisa se abster de algumas coisas, se esforçar em outras. Sim ou não? Sim. Você pensou uma coisa qualquer, eu pensei outra. Eu já pensei na pescaria minha na semana que vem. Vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Estou meio triste por causa disso, aborrecido, mas vou estar lá. Vou ter que talvez caçar minhoca no meio do mato. Vou ter que depois limpar o peixe. Olha o tanto de coisa que eu estou pensando aqui. Eu estou brincando. Mas pensa você no seu foco. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, talvez você fez uma meta no final do ano de emagrecer e continua gordinho do mesmo jeito, né? E final de ano deve ter um monte de pedido de meta lá. Eu vou emagrecer, entrar na academia, vou correr tantos quilômetros, vou fazer um monte de coisa, não faz nada. Né? Zero. Então, é o foco, o objetivo que você colocou e talvez você está buscando. Aí achei legal uma jovem hoje, conversando com ela. Eu falei assim, por exemplo, se você quiser emagrecer, você tem que entrar na academia. Ela falou, já estou, pastor. Olha que bênção. Falei, você vai ter que deixar de comer um monte de coisa. Ela falou, já estou deixando de comer. E vai ter que comprar algumas coisas que você não comia, acostumar. Ela falou, já estou fazendo isso também. Quantos quilos você perdeu, irmã? 13. Olha que bênção. Ainda vai ter outra irmã que vai olhar para ela e vai pensar assim, por que ela consegue ou não? É sempre aquela olhada no espelho assim pro culto, né? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa. A gente é bobo, né? A gente acha que mulher olha pra homem. A gente se veste tudo bonitão assim, eu saio de casa, meu amor, tá bem? Tá bonito? Faço uma pose de vez em quando.
Né? Quando você está com o seu pijama, você ainda faz uma pose com ela. Tô bonito, amor. Ei, mulher olha pra mulher, rapaz. Olha pro sapato, olha pra unha, olha pra tudo. Sabe tudo que a mulher tem, né? Tu falar que não sabe, sabe. Mas voltando na questão da meta, do propósito, do objetivo, se você quer começar a falar inglês, você vai ter que começar a estudar inglês, sim ou não? Sim. Pronto. Daqui a pouco você está aprendendo inglês, falando inglês. Aí chega alguém e fala, por que aquele irmão está falando americanizado daquele jeito? Ele estudou? Até falando com sotaque do de americano. É porque eu querer, né, começar a falar assim. Presta atenção. Tudo que você quiser, você vai alcançar. Só que você vai ter que reestruturar o seu modo de viver, o seu modo de pensar em alguns aspectos. Sim ou não? Sim. Assim é o que Paulo está dizendo na caminhada da fé. Paulo está usando uma analogia de um corredor. E aí, dentro dessa característica, pensa se você quisesse correr, por exemplo, aí uma maratona de 42 quilômetros. Quantos quilômetros você acha que você conseguiria? Esquece vencer, correr. Então vamos partir aqui de Arinu, vamos para Atibaia. Pegar todo mundo, sair daqui agora, acabou o culto. Vamos todo mundo. Começar. Tem uns que vão chegar ali no portão. Já mandam assim. Esse negócio não vai dar certo não. O Antônio com essa cara aqui, ele vai chegar no Recanto Silvana correndo, contente, que animado, né, sanguíneo. Vamos gente, vamos. Vai chegar no Recanto Silvana e já morreu. Tem outros que vão partir mais para frente. E assim vai. Quem é que vai correr mais de nós? Quem? A Débora? Tá preparando, não, Débora? Não tá não? Quem é o outro? Você tá correndo, irmão? Sim ou não? Você mesmo, Débora. Ela falou o seu nome. Aí é outra Débora? Cadê essa outra Débora? Essa outra Débora não apareceu, ainda não... Tá treinando? Aí, ó. Vai correr 42 km e talvez não vai pro céu. É a meta dela, correr 42 km, tá certo ela? Depende do seu objetivo, do seu foco. Vamos usar isso como exemplo já no culto, tá vendo? Como que é bom? Às vezes você vai deixar de fazer um monte de coisa, inclusive a Deus, para alcançar o seu objetivo. Você vai alcançar. Você vai correr 42 km. Então, logo, quem vai chegar na frente? Aquele que tiver maior preparo físico. Sim ou não? Sim. Sim. Irmão, na nossa carreira da fé, Paulo nos explica aqui, ó, no versículo de número 26, ele fala assim: pois ele está falando dele, assim corro, não como a coisa incerta, ou seja, ele sabe o que ele está fazendo, assim combato, não como batendo no ar, ou seja, não perdendo tempo, sem saber o que estou fazendo. Aí ele fala, antes do versículo 27, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar o quê? Então, quando você chegou na igreja, eu duvido. Se você tem mais um dia de igreja, você já ouviu, certeza. Que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia. Já falaram isso para você. Antes de você chegar na igreja. E aí, eu fico imaginando, eu estava vendo louvor hoje, emocionado no louvor, glorificando a Deus quando falou, poderoso, libertador, meu Deus do céu. Eu fiquei aqui, eu estava quase chorando. Eu ouvi um caso hoje e eu falei para aquela irmã, falei assim, só o seu caso. Fala que você no culto não pode, né, irmão? Fala assim, agora eu estou ocupado, estou no culto, o pastor falou para mim não atender. Irmão, desliga seu celular quando você está no culto, põe no vibra, mas não passa isso. Por que lá no juízo a gente precisa fazer isso, né? E no culto a gente não faz, usa o celular na Bíblia. Não. Crente gosta de Bíblia capa preta. Pastor, isso foi um pouco duro. É porque a gente tem que primeiro servir ao Senhor, depois servir as pessoas, entendeu? Não. Em primeiro lugar tem que servir a Deus, para depois servir a criatura, o Criador. Romanos 1. Então, voltando ao que eu estava dizendo, Paulo fala que ele reduz o corpo dele à escravidão, à servidão, para ele não cair. Então, porque quando eu estava dizendo do louvor, que eu olhei, pensando naquele caso da irmã, eu olhei para a Natália ministrando louvor, o Espírito Santo usando ela de uma forma sobrenatural. Lembrando que eu conheço a Natália, com exceção, né, eu conheço a Natália antes da igreja. Tinha 14 anos de idade, agora que eu estou com 28, faz 14 anos então. O que vocês viram? Colou não? É brincadeira, não é mentira não. Estou com 39, vou falar 40 que assim fica melhor. Conheço ela há bastante tempo, estava pensando de onde Deus, o que Deus livrou essa menina, o que Deus fez na vida dela, a família abençoada que ela tem, e olhando ela cantando o Senhor, e imaginando o poder de Deus.
Perceba outra coisa. A sincronia dos instrumentos. Agora pergunta. Por que algumas igrejas, alguns crentes acham que para estar aqui em cima precisa... Não, Deus capacita. Não, Deus não capacita, irmão. Ela faz aula de canto. Por isso que ela canta bem. Deus não precisa de ninguém aqui para ser artista. Deus precisa de servos. E nós temos que inverter esse conceito dentro da igreja de achar que as coisas são por capacidade de Deus, no sentido de servir aqui. Estava olhando para o Marcelo por questão de ser um talento. O Marcelo toca. Ele tocava lá quando ele tinha a vida dele. Mas primeiro eu preciso ser servo para depois eu estar aqui em cima. Por isso a unção de Deus vai ser derramada dentro de uma igreja. E a mesma coisa para eu ser crente. Primeira coisa, eu preciso ter uma vida de intimidade com quem? Com Deus. Perceba que tudo isso é muito diferente. Porque se eu vou correr na minha caminhada da fé e eu quero alcançar os 42 quilômetros na caminhada da fé, eu preciso me exercitar todo dia. E aí Jesus vem falar no João capítulo 6 que aquele que não comer da carne e não tomar do seu sangue não terá a vida eterna, não vai ter parte com Deus. E aí aquele povo ainda achou meio pesado aquilo que Jesus falou, porque falou assim: mas como assim? Eu vou comer de Jesus? Eu conheço esse cara? Não, vamos deixar lá. Então João 6, capítulo 6, versículo 66 fala que muitos deixaram. E Jesus não se importou não. Porque é o seguinte, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Paulo está dizendo que ele reduz o corpo dele à escravidão. Então quando eu chego na igreja, eu quero me transformar. Então você quer ter uma vida transformada, você quer ter uma vida liberta, uma vida curada, sarada, e ver a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, tem dois requisitos para você. Primeiro, assim como entrar para a academia para emagrecer, presta atenção. Você vai ter que ter uma vida de intimidade com Deus. Pastor, vem no culto todo sábado. Que bênção, irmão. Que bênção. Vou no culto toda segunda, vou na cela toda segunda. Que bom. Entrego meu dízimo todo mês. Glória a Deus pela sua vida. Você é um religioso. Só isso você faz? Você é um religioso. Como assim, pastor? Eu não entendi nada. Eu vou explicar para você. Aquele jovem que ela estava falando aqui na palavra, aquele jovem rico, se você ler a passagem, ele cumpria todos os preceitos da lei. Só que, como ela disse, ele não se entregou totalmente. Sabe o que é ter intimidade com Deus? Eu vou explicar para você. Presta atenção. Alguns de vocês vai me ver todo sábado aqui. Vai me ver todas as células. Vai estar comigo nesses momentos. Agora a pergunta: você tem intimidade comigo porque você me vê aqui? Você tem intimidade comigo porque você me vê na célula? Não. Se eu tenho intimidade com alguém, logo eu converso com essa pessoa todo dia. Mando um zap, ligo, estou com ela, vou almoçar na casa dela, janto com ela. Alguma coisa eu faço. Aí vai desenvolvendo uma intimidade. E essa intimidade com Deus é o que vai nos fortalecer na nossa caminhada da fé, para eu conseguir começar a falar: opa, eu me converti. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Aí você pode começar a analisar duas coisas. Primeira coisa, se o seu objetivo é ser um filho ou uma filha de Deus, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: é ter vida liberta, é ter cura, restauração na sua vida. Eu atendi hoje, desde as 8 da manhã eu estou aqui, irmão. Pastor, você está desde as 8 da manhã? Eu estou, porque assim como Paulo falou que eu tenho que reduzir o meu corpo à escravidão, eu reduzo o meu também. Presta atenção que isso serve para você e serve para mim. E eu vou chegar aqui, eu li 7 capítulos da Bíblia hoje, porque eu preciso comer palavra, viu, irmão? É isso aqui, tá? Vou falar de novo, porque eu gosto de falar bem certinho. Bíblia, e é bom que você seja capa preta, assim, bem crente mesmo. Bem crente. Quem está com o celular, levanta a mão, vamos ver. Quantas pessoas estão com o celular? Amém. Eu vou avisar mais uma vez. Vou chegar um dia aqui, em nome de Jesus, vai chegar esse dia. O Espírito Santo vai me dar direção. Eu vou falar assim: irmão, Deus me deu uma revelação. Qual é, pastor? Você vai doar a sua Bíblia hoje para o irmão que está do seu lado direito. Aí você vai já mirando os irmãos que estão com iPhone 10, iPhone 9. Vai pedindo a revelação do Espírito Santo. Quando chegar no culto, já senta o marido do lado esquerdo e a mulher do lado direito, para não ter conversa. E põe o filho lá de trás daquele irmão. Não vai ter jeito. Se ele pensar para dar a pessoa de trás, na frente de trás vai ser seu. Pastor, por que você está falando isso? Porque o zap vai e bate, né? Pum. Aí você dá uma olhadinha. Daqui a pouco, mais uma coisa, você olha. Aí você está lendo a Bíblia,
Aí você fala, inimigo sujo, né? Colocou isso bem nessa hora. Ai, meu Deus, aí você vai começar. E o inimigo vai... Essa é tecnologia que você... E eu sou igualzinho a você, viu? Eu sou igualzinho, tô com meu celular ali. Às vezes eu passo a mão no celular, daqui a pouco cai no zap, você quer olhar, o olho vai e peca. Não tem jeito. Entendeu ou não? Eu não sou mais espiritual e menos que você. Nós temos que reduzir nosso corpo à escravidão. Tá me entendendo ou não? Vida com Deus, que eu estava dizendo, é uma vida de cura, libertação, transformação. E aí, o povo todo quer isso. Mas a igreja de Cristo precisa entender quem é Deus e o que é ter uma vida com Deus. Eu e você. Glória a Deus que nós temos um povo aqui que tem vivido essa vida. Por exemplo, eu vou voltar a falar do Marcelo, porque ele veio do mundo, veio com os conceitos. Ele queria tocar e ele está entendendo hoje que ele precisa ser servo aqui, para um dia ele poder ser meu Senhor. Amém, Marcelo? Aí, na caminhada. A Aline lá de Tibá, a bênção de Deus também. Entendeu isso? Deu até um testemunho na célula. Canta como ninguém. Mas nós precisamos entender. Oh, glória a Deus, irmão. Nunca tivemos, eu quero dar ainda, inclusive, a honra para o Senhor. Nós temos hoje aproximadamente uns 40 membros nesse grupo de louvor. E nós não temos problema de vaidade. Como assim, pastor? Critério. Precisa, primeiro, dentro de uma igreja, dentro de qualquer organização, você ter disciplina. E as pessoas acham que porque é de Deus, vai de qualquer jeito. Você leva o seu emprego de qualquer jeito? Não. A sua conta bancária? Não. A sua saúde? Leva. Então você vai ver que vai começar a ter problema aí. Você come gordura, come bastante sal, pode esperar que vai dar problema. Não, pastor, leva tudo certinho, então não vai ter problema. Agora as pessoas acham que as coisas de Deus é assim. Não, porque eu estou na igreja, porque eu devolvo meu dízimo, porque não sei o que, porque não sei o que. É tudo religioso. Então, pastor, eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar mais uma vez. Eu vou falar o que eu falei para uma irmã hoje. Falei, irmã, você carrega isso há 15 anos na sua vida. 15 anos. Eu quase chorei com ela hoje. Segurei, falei, deixa eu segurar aqui, que senão vai chorar. E aí fica ruim, né? Falei, Deus vai te libertar de tudo isso. Como essa luz está acesa aqui, eu falei para ela, eu vou ver a sua vida. Eu vejo toda semana isso. Não vai ser você que não vai ver. Porque para chegar aqui e falar o que você está falando, para abrir o que você está abrindo, para dizer o que você está dizendo, é porque você quer. É como aquele jovem. A pessoa chega diante de Jesus com um monte de problema, só que não solta as suas dificuldades. Ai, porque eu tenho dificuldade de abrir minha vida. Dá nome para isso. O que é isso então, pastor? Orgulho. Aquele jovem era apegado ao dinheiro. Prestou atenção ou não? Deus não é contra quem tem dinheiro. Abraão era rico. Davi foi milionário. A oferta, uma vez eu calculei a oferta que ele deu, dava para comprar 3 vezes a cidade de Jericó. Só a oferta dele, viu, irmão? Só que ele fez o que Deuteronômio 28, versículo 2 fala: as bênçãos não se alcançarão. Ele fala: bênção, você quer ser bênção? Pega eu. Agora os crentes de hoje, não tem bênção ali? Vamos lá, gente! Oh, Jesus. E as igrejas estão fazendo isso, está cheio de gente caindo nisso. Aí atendo um monte de gente que era da outra igreja, não sei o que e tal. Porque a prosperidade, irmão, Eclesiastes 5:10 fala que aquele que quiser o dinheiro não vai se fartar do dinheiro. E se você quer ser do reino de Deus, você precisa colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, e não as coisas com complacência. Está entendendo ou não? Vida com Deus. Qual é o seu projeto de oração que está funcionando? Pastor, eu estou 10 anos na igreja e esse tal de oração parece o inimigo dentro de casa. Quem parece o inimigo é você, não é o inimigo. Aliás, eu quero deixar um negócio bem claro para você. Satanás não pode fazer você pecar, nem você ter preguiça. A preguiça é sua, é da sua alma. Perceba que você, a mesma questão do projeto de oração é o negócio tal de emagrecer. Você está falando 3, 4 anos que vai emagrecer e não emagrece. Agora, não emagrecer não é inimigo. Da igreja é inimigo. Não é, é você. Entendeu ou não? Precisa ter disciplina, meu. Oh. Aí você vê uma pessoa sendo abençoada, uma pessoa sendo abençoada. O que é isso? Vida com Deus. Vida com Deus. Gostei do projeto seu, Natália, esse ano. Que hora você está acordando? 5h20 da manhã. Mas até um tempo atrás era preguiçosa, cuidava de tarde. Era uma mulher. Eu orei por ela, orei eu e o Xande, que oramos muitas noites. Eu falava, o Xande orava assim: acorda o povo, Senhor. Eu falava, deixa o pessoal do bicho, não ficar todo mundo irritado. Esse Xande é uma bênção. E ela dormia. Ah, Deus, só para aquele vento lá assim. Agora acorda 5h20, agora por mim, mano. Em nome de Jesus, vai, orei por você, vai. Pega o cigarro.
Jesus Cristo tem misericórdia, né, cara? Pois é, então a gente precisa analisar isso. Se eu quero ter essa intimidade com Deus, a primeira coisa, você tem que comer da carne e tomar do sangue de Cristo. Perceba que no deserto não foi diferente. O maná caiu uma vez por dia, e eu tinha que pegar, e se guardasse no dia seguinte, estragava. Agora tem crente que acha que vai guardar o maná para a semana inteira. Não vai. Você vai orar para hoje. Você vai orar amanhã para amanhã, depois para depois, depois para depois. Se não, dia 1º de janeiro vamos se reunir todo mundo aqui, passar o dia inteiro orando. Acabou a oração esse ano, irmãos. Oramos o ano inteiro, até o dia 31 de dezembro acabou, glória a Deus. Não é assim. Sua vida de intimidade com Deus tem que ser constante. E se nós queremos ter uma vida liberta, sarada, curada, e ter essa vida com Deus, é preciso uma renúncia. É preciso fazer isso que Paulo está explicando com relação a reduzir o corpo, esmurrar o seu corpo. Eu e você temos uma tendência para o pecado natural, por ter preguiça, por indisciplina, por uma série de coisas. Mas perceba que para aquilo que você quer, você tem disciplina. Você não é assim. Vou explicar. Vamos fazer assim então. Esse mês, chega o seu chefe e fala assim: Sérgio, esse mês você não precisa trabalhar, o dinheiro vai cair na sua conta, dia 5, dia 20. Você vai se você quiser, eu vou pagar você. Se quiser, você aparece lá. Aí fala para todo mundo. Então você ganha 5 mil, vai cair 5, pega 20, vai. Quantos vão trabalhar por amor? Ah, não trabalho. Vai lá, vou trabalhar. Independente disso, eu quero trabalhar. Então talvez uma minoria, 1%, 2%. O resto, e vai trabalhar uma semana. Depois que a ver que todo mundo tá dormindo, assistindo lá a série, tal, Netflix. O que eu estou querendo dizer? Que você é disciplinado para o trabalho. Que a maioria das pessoas tem uma disciplina constante para o trabalho, porque sabe que precisa daquilo para sobreviver. Você não trabalha porque você ama, que você gosta. Ai, que vontade de trabalhar, gente do céu, estou aposentado, mas deu uma vontade, vou me alistar de novo, vou começar tudo de novo. Na minha época tinha office boy, vou até ver se tem de novo esse emprego, vou começar do zero. Não tem isso. Mas por que na carreira da fé a gente quer deixar? Não, Deus capacita. Aí, quando passa um tempo, se a gente não se reduz a essa escravidão que Paulo está dizendo, nós vamos começar assim, dentro da igreja, hein? Dentro da igreja, já passou um tempo. Vê se isso não encaixa para você, irmão. Por que fulano recebe e não recebe? Por que ciclano não recebe e não recebe? Aí você já começa a virar um crítico. E você começa a comparar algumas coisas. O que é isso aí, pastor? Tem nome também, inveja. Como assim, pastor? Está me chamando de invejoso? Estou. Eu não falei nome de ninguém. Se você pensou que encaixou para você, encaixou. Perceba que a gente tem que analisar e dar nome para as coisas. Às vezes a gente quer montar uma história toda e faz toda uma coisa. Igual a gente estava lendo aqui hoje na aula, Satanás, com relação a comercialização dele, o que fez Satanás, Lúcifer, cair, foi ele começar a dividir as ideias dele. Então, por exemplo, eu vou falar para você. Vamos supor que o Antônio fez algo contra mim. Aí eu chego pro Milton e falo: Milton, cara, meio chateado. Por quê? Ah, não é nada não, cara. Não, fala aí o que foi, cara. Ah, o Antônio, cara. O que aconteceu com o Antônio? Ah, o Antônio, cara, ficou olhando feio para mim no culto. Não sei, cara, não estou muito bem com ele, não. Não, mas esquece aí. O que eu fiz? Eu já vendi minha ideia para ele. Já contaminei ele. Aí chego para outro. O que foi? Ele está meio triste. Não, nada não, cara. Não, vou dividir um negócio para você aqui para a gente orar junto, entendeu, Sérgio? O que é? Não, Antônio, não aguento mais ele. Mas só para a gente orar, viu, Sérgio? Só para a gente orar por ele, ora por ele. Ele está fazendo um monte de coisa para mim. O Antônio não está sendo um bom testemunho, fez isso e aquilo, e começa. Conversa de crente. Que conversa de crente, rapaz? Isso é conversa de mundo. Cheio de gente comercializando dentro da igreja, comercializando as suas ideias, suas opiniões e fazendo um monte de coisa. E vida com Deus. E aí quer ter vida com Deus de que jeito? O mesmo princípio de Satanás e Lúcifer caiu foi isso. Foi a vaidade. Foi a comercialização do pecado. Se o Antônio fizer algo contra mim, então eu faço o quê, pastor? Procuro o líder dele. Agora transfere lá para a sua empresa, onde você trabalha. Procura o seu chefe. Fica fazendo fofoca não. Não adianta você querer ter vida abençoada se você continua no princípio antigo. Se Jesus é o Senhor de sua vida, você tem que começar a mudar.
Não adianta você deixar dentro de você a vaidade. Quer ver outra coisa que é vaidade? Eu sou pastor, eu vou lá hoje orar para as pessoas. Deus tem que me abençoar. Que isso? Imagina. Eu não falo, mas eu penso. Não penso, mas eu ajo assim. Já entrou a vaidade. Porque eu sou líder, porque eu tenho uma célula na minha casa. Aí deu o inimigo que entrou lá. Que inimigo que entrou? Mostra para mim na Bíblia que o inimigo pode entrar lá sem permissão. Mostra. 1 Coríntios 5,8 fala que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Quem possa. Ele não pode. Porque Jesus nos deu autoridade. Lucas 10, versículo 19, ele fala que nos deu poder para pisar em escorpiões e cobras, serpentes, e o poder do inimigo, e nada nos fará mal nenhum. Salmo 34, 7 fala que os anjos do Senhor estão à volta daqueles que o temem. O que você está dizendo, pastor? Vou explicar. Quando eu decidi seguir Jesus, ou eu tenho uma vida com Jesus ou eu não tenho. Se eu desistir de correr 42 quilômetros, não adianta você ficar aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. A hora que tiver corrida, você não vai aguentar 10 quilômetros. Aí você tem que então se convencer do que você escolheu. Você escolheu ser um frequentador, um admirador de Cristo. Então de longe, estou vendo Jesus. Tiago foi abençoado. Tiago, Deus abençoe. Aí a bênção passa. Que bênção bonita. E a sua vida? E a sua família? E o seu psicológico? As pessoas hoje estão aceitando viver uma vida miserável dentro da igreja. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu atendo um monte de gente que vem de outras igrejas me procurar. Só por causa disso. Eu amo a igreja. Amo um monte de gente. Só que eu não posso me convencer que pessoas que estão do lado de Cristo, que têm a Bíblia para ler, posso se convencer disso. Eu me nego a fazer parte dessa igreja. Seja com qualquer um de vocês. Nós não podemos reivindicar o que está escrito aqui. Existe princípio e métodos. Nós aprendemos isso lá no seminário. O princípio da palavra é o que eu estou dizendo. O método, pode fazer o que quiser. Qual é o princípio, pastor? Intimidade com Deus. Vida com Deus. Nós temos que ter uma vida lado a lado com Deus. Então, se isso não acontecer, irmãos, nós não vamos ver a glória. Nós não vamos ter a vida plena. Eu não estou falando de salvação, estou falando sobre vida plena. Salvação também vem de intimidade. Mas você pode ser salvo. E nessa vida, você está hoje amargurado. Você está vivendo um casamento corrompido. Está tendo pessoas que às vezes têm problema 10 anos na área sexual, 20 anos, e Deus restaura. Eu faço um desafio para você. Desafio qualquer pessoa. Porque se Jesus não faz, o que nós estamos fazendo aqui? Não podemos pensar assim, irmãos. Agora as pessoas estão fazendo apelo financeiro. Eu estava pensando na hora do louvor, que igreja abençoada, que igreja bonita. E daqui a pouco eu vou embora daqui. Por quê, pastor? Porque minha missão está acabando. Tem um monte de gente fazendo aqui. O que eu tenho que ficar fazendo aqui? Eu tenho que ir para outro povo. Cadê os pastores dessa época que estão desapegados de igrejas? Seria muito fácil ficar aqui, né? Dinheiro no bolso, não sei o que e tal. Fiz a minha vida. Não, eu não estou aqui por causa de dinheiro. E muito menos eu recebo nada dessa igreja. Eu estou aqui por causa da sua vida. Porque Jesus restaurou a minha vida. E quando tiver um povo que faz isso, já não faz mais sentido eu estar aqui. Vou vir aqui, vou dar abraço sério. Você vai me convidar para fazer um churrasco? Posso convidar domingo todo mundo para estar na sua casa? Então, gente, já é um churrasco, na casa sério. Eu já perguntei pro Sanguíneo, que eu sei que ele não erra. Pode, pastor. E vai ter picanha para todo mundo. E vai ser assim, eu vou fazer. Chega depois do culto, a mulher acabou. Tá bem o cabelo do cara, né? Quem mandou você fazer isso com o pastor? Vou perguntar pro Sanguíneo. Não vou errar nunca. Se pergunta pro melancólico, ele trava. Então, gente, para a gente comemorar a saída minha, um churrasco na casa do Célio. Cada um leva um pé de frango lá e vamos fazer um churrasco. Você compra picanha, Célio? Glória a Deus. Pronto. Já montou? Hoje? Foi revelação. Espírito Santo, eu sabia. Foi hoje? Meu Deus. Eu não erro uma quando estou com Jesus. Sem Jesus eu sou uma miséria, mas com Cristo até a churrasqueira Deus revelou para mim. Até a obra da carne Deus está revelando. Como é que pode?
É que você não conhece a vida dele, meu irmão. Aí, esse daí, ali não é uma pipoca. Eu não consigo ficar quieto, sério. Não tem jeito, irmão. Eu tô vendo a irmãzinha ali, paz, irmão. Isso é mesmo, a irmã do Joe, Giovanni. Deus abençoe. Foi o casamento, vocês se casaram. Prazer em conhecê-lo, uma benção. Fiquei muito feliz quando ela casou. Teve aqui um tempo, paz, meu irmão. Joe, a Adelaide, tá aí o pai e a mãe deles aqui. O pai da Adelaide e do Joe. Uma benção. Esses dois aqui são figura, viu? Mas essa irmã aqui, eu lembro o dia que ela veio aqui. Você lembra desse dia, irmã? Você veio pedir oração? A irmã veio aqui. O pai dela e a mãe dela já conhecem Jesus, mas ela estava com a gente aqui. Ela casou, embora vocês estão com a igreja. Assembleia. Benção. Estando no caminho do Senhor, tá bom. Aí ela veio um dia pedir oração, porque ela estava com câncer aqui, né, irmão? Estava já aparecendo um limão aqui, né? Lembra como se fosse hoje, ela não conhecia você ainda, irmão. Mas Deus já estava preparando para você um vaso bonito, viu? Aquele lá estava meio assim, levando a vida com Jesus, assim, meio... Eu falo logo assim. Aí eu falei igual, pensei como Jesus, né? Tem que pensar, agir como Jesus. O que tu queres, irmão? E ela com as coisas desse tamanho. Quero oração, pastor. Oração para quê? Parecendo cego, né? Cada cego você se pergunta. Porque precisa falar mesmo. Ela falou, eu queria que você orasse, que eu fiz a biópsia, tudo. Se Deus quiser, vem, irmão. Tem? Eu falei, não vou orar não. Não? Ó. Aqui na igreja? Você não é um pastor? Sou. Tô brincando, eu tô fazendo aqui um teatro agora, tá? E eu não dou meu dízimo? Dá. E você não é o pastor? Sou. E não é você que tem que orar? Não vou orar. Chamei, a líder dela estava junto com ela. Falei, 7 semanas de discipulado, você vai tomar linha com Jesus. É você e Jesus. Não adianta você querer mudar o curso do que está acontecendo se tomar posição, irmão. Não adianta querer ter vida abundante se não orar, se não tiver vida com Jesus. A igreja precisa entender isso. Aí ela falou, amém, pastor. 7 semanas, pode ir lá e fazer o discipulado. Quando passou 7 semanas, a menina veio curada. A oração do pastor, o pastor não é ninguém, nem seu líder. Quem é quem? Jesus. Intimidade, vida com Cristo. Por isso um líder de célula, um pastor, precisa ter disciplina, ter vida com Deus. Não adianta você estar com o casamento arruinado. Vou falar aqui na área sexual, por exemplo. Chama aí, vem o irmão pra frente, faz uma oração forte com ele. Tá cheio assim da igreja. Aí faz teatro. O pastor que derruba as pessoas é o mais poderoso. O que não derruba muito fica para trás. Aí aquele lá da tremedeira, aquele sopra o pé. Para com isso, isso é alma. Mostra para mim na Bíblia Jesus gastando muito tempo para a oração dos outros. Vamos, levanta e anda. E ele só falava uma frase: seus pecados estão perdoados. Vamos. Pastor, você não está sendo muito radical? Não, porque eu olho para a Bíblia. Quando eu olho para mim, talvez eu invente alguma coisa. Nós temos que sempre ter isso aqui como base, irmãos. Desculpa falar para você. É muito diferente quando você tem os seus pecados perdoados. E a Bíblia explica cada tipo de pecado. Então, falando desse casal que tem problemas na área sexual aqui, como nós estamos falando para a família, é uma das áreas mais atacadas. E eu vou dizer para você, preste bem atenção no que Jesus vai falar. Você não é doente, você está tendo uma vida corrompida e roubada porque você não conhece Jesus. E esse é o propósito de Jesus na sua vida, é restaurar a sua vida. Amém. Pior do que ser casado e não desfrutar de uma vida plena em todas as áreas é ser roubado. Então, não adianta fazer uma oração se não tiver um posicionamento. Então, quando ela se posicionou, quem que abençoou? Deus. É Jesus que vai abençoar as pessoas, não sou eu e nem você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando eu vou atender alguém, ou quando você está com problema, é igual a cidade de Nínive. Quando Deus manda Jonas para Nínive, por que Deus não destrói a cidade? Porque a cidade muda o comportamento, há um arrependimento, há uma mudança de direção. E aí Deus não destrói a cidade porque houve uma mudança. Eles não só falaram, eles fizeram. Por que essa irmã, nós não fomos no velório dela ainda? Um dia vai morrer, né, irmão? Por isso que eu falei ainda, né? Você não vai ser imortal, né?
Só se você for a primeira. Deus abençoe. Tá bem o casamento, irmão? Belezinha? Depois você me dá um abraço no final. Vou dar agora já, vai. Vai que no final dá certo. Dá um abraço aqui. Tô faltando de você hoje, né? Um abraço aqui. Deus abençoe, irmão. Que bom que você não morreu naquela época. Agora ele pode ser casado, feliz da vida aí, ó. E se ela casou, irmãos, qualquer um aqui vai casar. Não tem erro. Se ela conseguiu desencalhar, todo mundo consegue. Brincadeira. O que foi? Não pode rir os outros assim, não. Eu tô falando coisa séria. A caminhada da fé é uma mudança de comportamento. Então, quando você vai atender, quando você precisa de uma cura, e é isso que a igreja precisa entender. Primeira coisa, eu preciso ter claro quem é Jesus e Espírito Santo sobre a minha vida. Não podemos ministrar a cura se a pessoa não entende quem é Jesus. Então, chega você aqui, você não tem nada, eu vou orar por você. Pode ser que Deus tenha um propósito nisso, mas é muito raro. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que saber quem Jesus é. Você tem que ter o Espírito Santo para depois tudo isso acontecer, porque é para a glória dele, não é para mim. Então, ela sabe agora quem é Jesus. Ela já entende o que é o Espírito Santo. Logo agora você vai ter que mudar de posição. Qual é a posição? Depende. Por isso que eu estou dizendo que uma oração foi algo que a igreja desenvolveu, que não está baseado no sentido disso. Precisa ter mudança de comportamento. Então pode até ser que você ore e o Espírito Santo atue de uma forma sobrenatural e eles mudem o comportamento deles e aconteça o milagre. Eu concordo, creio sim que pode existir, mas que na minoria das vezes acontece. As pessoas vêm, recebem, fazem um apelo e não há uma mudança. Então, irmão, o que eu estou querendo chamar a sua atenção: vida com Deus começa hoje. Uma vida de oração, de jejum, palavra, vida com Deus, você e sua família, que é mais precioso do que isso, irmão. Vamos falar de tempo para vocês entenderem. Eu estou falando de vida plena. Vocês veem a vida que eu tenho com Jesus. Tem um pessoal de Atibaia e tem um pessoal de... Não, quem é de Atibaia? Levanta a mão aí. Fica de pé um minutinho, só para vocês verem, igreja. Eu acho que Deus vai levar embora daqui uns dias, viu? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Acho que antes de derrubar a parede, então vamos ter que ir para lá, viu? Vamos ter que ir. A igreja está pedindo, não vai ter jeito não. Primeira vez que eu estou verbalizando isso aqui, hein, gente? Que vai ter que ter a igreja. Deus estava pensando nisso ali. O Espírito Santo falando comigo. O chefe falou: vamos derrubar a parede, pastor. Aí o Espírito Santo falou: calcula quantas pessoas de Atibaia tem. E eu não tinha calculado. Agora deu para ter, deu para ver. Então, eu estava dizendo o que mesmo? Repetir aqui. Estava dizendo vida. Por exemplo, vida com Deus, Atibaia. Estava falando de Atibaia e Jarinu. Eu estava falando do tanto que eu me esforço na obra do Senhor. Eu trabalho também, viu? Também tenho meus problemas. Também tenho filho. Também tenho esposa. Só você tem. Cadê a Michelle falando isso? Gente, falando em esposa, se vocês conhecessem a Michelle... Não, vocês conhecem Jesus, não conhecem? A Michelle, a Sandra, essas figuras assim. Só Deus mesmo. Antes de Jesus, então, nem se fala. Esse daqui foi 3 anos lá em casa, no aconselhamento. 3 anos, né, Michelle? Aumentei um? Com a pastora? 3 foi 3 anos. 3 fui eu, tá certo. 2 anos. 2 anos, irmão. Então perceba o seguinte: eles mudaram a posição. Agora eu quero falar, eu estava falando de mulher. Eu misturo os assuntos assim, porque a cabeça vai olhando para as pessoas, vai falando. Mas o tempo é um dos outros fatores que é roubado. Então, fora esse negócio de doença, vida plena e tal, pensa no seu tempo, tá bom? Pensa no seu, eu vou pensar no meu. Eu vou falar para você, eu faço tudo isso que eu falei para Jesus, vocês sabem. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com isso não. Vamos falar só dessa semana, só essa. Pensa no seu tempo, eu penso no meu. Jesus falou que aquele que perder a sua vida, achará. Certo ou não? Sim ou não? Sim. E aquele que deixar seus filhos, sua esposa, tudo isso, terá a vida plena. Essa semana eu brinquei de gato
que briga com meus filhos. Sempre que eu só pensa, não precisa responder. Eu vou ministrando aqui, você vai pensar. Eu e minha esposa brincando, gato que mia. Não consigo nem esconder embaixo da cama, mas eu fico lá, do lado. Não dá. Brinquei com meus filhos de forca. Vai pensando nos seus filhos, não pensa no meu não. Deixa Deus falar com você. Orei com meus filhos todo dia. Todos os dias. Só hoje que eu fiquei aqui, eu falei para eles, vocês oram aí que eu oro aqui. Tomei café da manhã todos os dias com eles. Ela acordou 5h20. Se você está pensando que é tempo, lembra do testemunho da irmã, 5h20 ela acordou. Vida com a esposa, já começa a falar. Vou deixar a parte da uva para depois. Presta atenção que talvez você está pensando que eu tenho uma vida tão corrida e Jesus está me dando tanto tempo. Tive tempo para ir lá no rio pescar. Fui lá no rio. Tomei chuva. Tempo para mim. Tenho também. Quem está sendo roubado, irmão? Tive tempo com a minha esposa para conversar com ela. Saímos juntos essa semana para comer junto. Eu e ela, sozinho, sem ninguém. Quem está sendo roubado? São as coisas que o diabo está fazendo dentro da igreja. Dentro da igreja, com o povo que diz que é crente. A Natália falou bem, esse ano o meu projeto, eu tenho orado há 2 anos para o Senhor, Deus me deu um projeto ano passado, e eu estou em execução. Eu quero ver a igreja, aqueles que querem, tá? Tendo uma vida plena, esse é o meu objetivo. Vida plena com Deus, sabe o que é? Você ter tempo para Deus, para sua família, para você, para o trabalho, tudo isso aí. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. O que um grupo de igreja estão fazendo? Colocando as pessoas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí a esposa não consegue ser esposa. Quem consegue ser marido todos os dias sendo consumido por algo? Não consegue. Em 1 Timóteo 5,8 fala que aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente os da sua casa, é pior do que os descrentes. E negou a fé. Está cuidando da sua família, irmão? Não? Perceba que essa questão, então tem um grupo de igreja consumindo o tempo dos líderes. Então, meu propósito esse ano é colocar agenda. Eu falei, estava falando já com o Ministério de Aconselhamento, Cura e Libertação, eu vou passar isso para os supervisores. Nós vamos fazer tempo, você não vai poder mais ficar mais do que tantos dias na igreja, pode esquecer. Eu na minha cabeça, mais ou menos, estou fazendo esse negócio aí, quero passar com o supervisor, para ele trocar uma ideia, mas acho que 3 dias, no máximo 4, já está demais, 3 dias está bom. O que é 3 dias? 3 dias na sua semana, um dia você vai na cela, um dia vai no culto, outro dia você faz alguma coisa. Quando é 4, você está no vermelho. Já no 5º, você é proibido de vir aqui. Está proibido. Se está no 5º dia aqui, pode ir embora. Pode ir embora, porque você tem que ter vida lá com a sua família. Vai levar a sua esposa para chupar o picolé. Irmão, tem gente que não tem dinheiro para levar no shopping. Aí se eu falar que é para levar para o shopping, eles vão pensar assim, eu não posso. Leva a sua esposa para a praça. Leva a sua família para correr no parque. Solta o rojão, sai todo mundo correndo atrás da vareta. Mas faz alguma coisa. Não fica na igreja. Entendeu? Tem que ter tempo para você. Você e você. Você gosta do quê? Eu gosto de jogar bola, eu gosto de ler, eu gosto de meditar, eu gosto de ver filme no Netflix, eu gosto de escrever, eu gosto de... Você gostar. Não importa, você tem que ter tempo. Gente, a pior coisa na vida é você ser consumido no tempo. Eu estou falando sincero. E isso está acontecendo dentro da igreja. Eu estou vendo isso dentro da igreja. Estou vendo isso. E eu, orando com Deus, pedi um projeto para ele, Senhor, como fazer uma igreja perfeita e ter vida plena. E Deus me deu o projeto, e nós estamos executando. Por isso a Natália falou que esse ano, pastor, e é verdade. Já começamos. Então, Deus é suficiente para tudo isso que eu estou falando. Agora a questão é, eu quero ter uma vida plena? Eu quero ter uma vida abundante? Perceba que emagrecer precisa de algumas coisas. Perceba que para correr precisa de outras. Você quer ter vida plena?
Você quer ter uma família abençoada? Você quer se libertar desse vazio que você sente? Você quer se libertar desses traumas psicológicos? Você quer se libertar desse roubo de tempo que você tem há anos? Há anos! Você precisa decidir, falar: eu quero Jesus. E querer Jesus não é vir aqui na frente e orar. Não é. Mateus 7, a partir do versículo 21, fala assim: aqueles que ouvem a palavra e não colocam em prática é como uma casa construída sobre areia. Vem o vento, pensa se não parece sua vida, e aí leva embora, destrói tudo, porque a casa estava construída em cima da areia. Se você não estava na igreja, glória a Deus, hoje está ouvindo sobre Jesus, coloca Jesus nisso aí, e a segunda parte vai servir para você. Se você está na igreja e isso está acontecendo na sua vida, existem desertos que acontecem mesmo. Jesus foi levado no deserto. Você sabe quando você vai ser levado, você sabe que Deus está com você e você sabe quando você vai sair. Vida de crente tem isso também. Não estou dizendo que não existe deserto. Agora, a vida inteira só deserto, não tem alguma coisa errada não? Não tem um maná no deserto? Não tem. Não tem uma nuvem lá no sol? Não tem, pastor. Está um calor lascado. Não tem a coluna de fogo no frio? Não tem, pastor. Então você não está no deserto de Jesus, não. Não está. Isso não é um deserto com Jesus. Deserto com Jesus tem comida. Você está no deserto, é ruim demais, mas você tem comida, você tem a nuvem e você tem a coluna de fogo. Você tem a provisão. Sempre. Tudo vai te levar, vai te rodar assim, ó. Jamais você não vai cair para nenhum lado. Ficou até bonito, né? Isso é vida com Deus. Aí a segunda parte: aquele que ouve a palavra e as coloca em prática é como uma casa edificada na rocha. Quem é rocha, irmão? Jesus. Então, vem o vento, então vai vir o vento, de qualquer jeito. Mas essa casa não será abalada porque ela está em Jesus. Amém. Você tem que sair daqui hoje pensando: vida plena. Eu tenho visto muitas pessoas aqui vivendo uma vida plena, mas eu quero, em nome de Jesus, junto com vocês, proporcionar uma igreja, porque uma vida só é pouco, é uma igreja inteira, ter a oportunidade de quem quiser ter vida plena ter. E nós estamos nesse caminho. Muitas vidas estão tendo essa vida plena. Então, que nós possamos condicionar o nosso corpo a ter intimidade com Deus. Esse é o primeiro passo. Amém, igreja?